Fala pessoal, beleza? Boa noite, tudo bem com vocês? Pessoal aí da Igreja de Cristo. Tem uma passagem aqui para compartilhar com vocês, né? Uma palavra que está lá em Romanos 8:28, que fala assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, né? Então, pessoal, eu queria falar com vocês a respeito desse texto aqui, que está em Romanos 8:28, tá? Por quê, pessoal? Muitos entendem essa passagem de Romanos 8:28 da maneira errada, né? Então, o que acontece? Eles interpretam de uma maneira equivocada. Porque, primeiramente, para a gente poder entender o versículo, a gente tem que ler o capítulo. E para entender o capítulo, a gente precisa ler o livro e assim por diante, né? É por isso que Deus fala lá na palavra dele que meu povo perece por falta de conhecimento, tá em Oséias 4:6. Porque a gente tem que buscar o conhecimento da parte de Deus e pedir para o Espírito Santo nos revelar a Escritura, né? E revelar em nosso coração, tá bom? Então a gente vai falar desse Romanos 8:28 aqui e explicar algumas coisinhas aí para vocês, que fala acerca disso aí. E Filipenses 4:13-14, que fala: tudo posso naquele que me fortalece, que é outra parte também que o pessoal entende aí equivocadamente esse texto, que é tudo posso naquele que me fortalece. E eu chamei o Gu, porque esse dia a gente estava conversando, ele veio cortar o cabelo na Raissa, e a gente estava conversando exatamente sobre isso, sobre Filipenses, e eu comecei a falar com ele a respeito de Romanos 8:28, né? E falando como que as pessoas entendem errado, né, esse tipo de passagem bíblica, né? Porque a gente pode interpretar da maneira como a gente quiser, né? Como a gente está vivendo naquele dia, dos nossos sentimentos, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para que a gente não interprete as escrituras de uma maneira carnal, né? Mas sim de uma revelação divina aí, vinda da parte de Deus. Amém. Então, meus queridos, eu queria falar primeiro aqui sobre um chamado de Deus para nós, né? Que fala assim, que deixa eu achar aqui, que está no versículo, está em Romanos 8:17, né? Porque é a vontade de Deus para nós. Eu vou ler aqui no versículo, que ele fala assim: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então Deus quer o quê? Deus quer que nós sejamos a imagem e semelhança, né? E nós sejamos a imagem e semelhança de Cristo. Que a gente viva com os parâmetros de Cristo, né? E a gente seja igual Cristo foi, completo, que a gente participe de tudo que ele participou, não só da alegria, mas ele convida a nos participar também do sofrimento de Cristo, né? Que é a passagem aqui de Romanos 8:17, né? Que fala: se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da glória. Então é impossível a gente participar da glória sem participar do sofrimento de Cristo, tá bom? E aqui eu vou divulgar alguns textos que falam sobre a gente participar de sofrimento, sobre esse momento que a gente vai ter de aflição aqui na Terra, né? Porque a gente pensa que buscar a Deus muitas vezes é só alegria, é só momento de felicidade, é só coisa boa. Só que a gente não pode interpretar as escrituras da maneira errada, como eu falei no começo do vídeo, tá? E aqui ele fala em 1 Pedro 4:13, fala: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Romanos 5:3: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E 2 Coríntios 1:7, que fala: e a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação, né?
Então a gente sabe que aí para a gente participar da glória de Deus, a gente precisa participar do seu sofrimento, né? Participar das aflições de Cristo, enfim, de tudo isso aí, né? E aí, Gu, quer falar alguma coisa? Então, por hora eu só queria pontuar essa questão relacionada que o Vinícius falou acerca do sofrimento, que na verdade a gente tem que entender os processos, né, de Deus nas nossas vidas. Em relação a essa passagem de Romanos 5, lá está escrito que a gente se gloria na esperança, né? E a gente tem uma esperança eterna com Deus, né? E essa é a nossa maior esperança de um dia estar com Ele, né? E a gente se gloria nessa esperança. A gente se gloria, né, na esperança de viver o melhor dessa terra, né? Em poder, pela graça, né, receber os benefícios de uma obediência que vem pela fé. Então a gente também tem esperança, né, dessa vida abundante na terra, mas no versículo seguinte ele fala, mas nós não gloriamos somente na esperança, nós nos gloriamos também nas tribulações, porque as tribulações nos gera perseverança na esperança que nós temos. E perseverar na tribulação gera um caráter aprovado. E o caráter aprovado, mais esperança, porque exatamente, o alvo da nossa fé vai sendo alcançado, né? Com os processos, nós vamos nos tornando mais parecidos com Jesus a cada dia, né? Então, é motivo de nos alegrar, até mesmo nas tribulações, e é isso que a Bíblia nos ensina, né? Porque isso vai nos levar a parecer cada vez mais com Jesus, e a nossa esperança ela é alimentada, né? Porque a gente vê que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela transforma a nossa vida conforme a gente corresponde ao que nela está escrito, né? Conforme a gente dá uma resposta de fé à palavra de Deus, isso é transformador para nós. Então, é necessário que a gente entenda, né, os nossos processos, e que se às vezes existe uma parte desse processo que é dolorosa, que nos traz sofrimentos, que às vezes nós não queríamos passar por aquilo, né? A gente tem que entender que tudo coopera para o bem, né? E que faz parte do plano de Deus para a redenção da nossa vida, né? Para nos preparar para um propósito que Ele tem para nós. E o que eu tinha conversado com o Vinícius é até de um devocional que ele tinha mandado, né? Que muitas vezes a gente enxerga trechos, né, na palavra de Deus e interpreta esses trechos de acordo com o sentimento que nós estamos na hora. Então, se a gente lê lá tudo posso naquele que me fortalece, a gente se vê, ninguém pode nos deter, a gente se vê encorajado a fazer tudo, mas na verdade ele está falando que ele pode passar tudo de ruim pode acontecer, que ele mesmo assim vai estar firme em Deus, né? Exatamente. E quando a gente passa a entender a palavra de Deus de maneira conceitual e não separada, a gente começa a se relacionar mais com Jesus, porque começa a ser revelado realmente o propósito do coração de Deus para nós. Porque nós não estamos tendo uma visão da palavra de Deus relacionada àquilo que a gente está sentindo naquele momento, e sim em relação ao propósito de Deus para a nossa vida. Então, se eu tivesse alguma coisa para acrescentar, seria isso. Exatamente. O Gu falou, acrescentou bastante aí nessa questão aí da palavra, né? E assim, pessoal, a gente tomar muito cuidado, então, com as escrituras, né? Porque, igual falamos anteriormente, a gente não pode interpretar de acordo com o que a gente está vivendo naquele momento, e sim o que realmente é, né? E continuando aqui, Romanos 8:28, vamos dar continuidade à leitura, que ele também fala aqui no Romanos 8, você pode abrir, Gu? Romanos 8, se eu não me engano, tá no 37. 8. Não, 8. Aqui. Aí, 8. 37. Vou ver aqui, ó. Em todas as coisas.
Aqui, ó. Pessoal, então só para acrescentar aqui, ó, vamos direto na Bíblia, que a Bíblia pode... Ela por si só, ela fala muito, né? É o 37. Não, aqui, ó, que começa aqui para o pessoal ver, né? A partir do 34, que fala assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, ou qualquer outra coisa, né? Até esse coronavírus que a gente está vivendo aí hoje, essa pandemia, né? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então vocês entendem, pessoal, que a gente não consegue ler a Escritura baseado somente no versículo. A gente tem que ler ela baseado num contexto geral, né? Então você percebe que aqui em todas as coisas, no 37, que em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daqueles que nos amou. Ele está falando de morte, ele está falando de coisas assim que o cristão vai sofrer, né? Então não é só assim uma vida de alegria, de felicidade, né? Mas a gente perseverar a gente perseverar em tudo isso aí, né? A gente ser perseverante, a gente ter essa consciência aí, né? Essa razão dada pelo Espírito Santo e não pela nossa carne, né? E, pessoal, a gente seguir firme nesse propósito, né? A gente seguir firme, a gente não deixar abalar por nada, né? Nesse processo que a gente está vivendo aí hoje em dia. A gente se apegar a Deus. Sei que muitos irmãos estão fazendo isso aí. Eles estão se aproximando mais de Cristo, eles estão se achegando mais a Deus, né? E isso aí é muito importante, né, na nossa vida com Cristo. A gente entendeu realmente a palavra fala, né? Então a gente pega esse contexto tudo, o que acontece na nossa vida, né? Tanto as coisas ruins quanto as coisas boas, igual o Gu falou, é um processo, a gente está passando por um processo, né? E esse processo vai nos formar, a gente vai amadurecer, né? Vai criar maturidade e a gente vai começar a entender. Igual eu mandei um devocional pro pessoal e eu falei mais ou menos uma parábola, né? Que eu criei assim, pro pessoal meio que entender, né? Então o processo muitas vezes ele parece ser ruim, mas o final ele vai ser bom, né? Para aqueles que andam em obediência e aqueles que andam em Cristo, certo? E eu falei o seguinte: eu trabalho com coxinha há mais ou menos uns 4, 5 anos, né? Se eu pegar cada ingrediente separado da coxinha e der para você comer, você vai achar horrível. Se eu te der uma colher de sopa de farinha, falar para você come. Se eu te der uma colher de sopa de manteiga, margarina, falar come. Se eu te der o caldo, tudo separadamente para você comer, você vai achar horrível. Mas quando a gente pega todos esses ingredientes e junta num processo, o final é um produto maravilhoso e gostoso, que é a coxinha que todo mundo conhece e come, né? Mas os ingredientes separados, o processo de preparar ela é um processo ruim, não é uma coisa boa, né? A matéria-prima isolada do resultado final, ela é ruim, mas o final sempre vai ser bom. Então, persevere, continue firme na fé com Cristo, na caminhada. Todas as coisas sim, você pode naquele que te fortalece, não só o bem, mas tudo que acontece com você. Creia que existe um propósito. Se você está andando em obediência a Cristo, creia que existe um propósito para tudo isso na sua vida, tá bom? E creia que Deus vai fazer o melhor. Não importa, não importa a origem, não importa o que Ele fizer para moldar você, o seu caráter, tá bom? Aceite isso como um amor de Deus para sua vida, tá? E outra coisa que eu queria falar também era a linhagem de Cristo. Se você vê a linhagem de Cristo lá na genealogia, Cristo, ele não veio de uma genealogia muito boa, né? A genealogia de Cristo foi meio ruim, entendeu? Mas o resultado, a trajetória que nos levou até a Cristo, o resultado final foi Cristo, foi algo bom para a humanidade, né? Então, vamos encarar o processo, vamos estar dentro do processo, não vamos pular o processo, porque o processo produz maturidade, tá bom? É isso aí. Mais alguma coisa para falar? Não. Beijo, abraço, saudades.
Pessoal, é isso aí. Saudade de todos, beijão e um grande abraço aí para vocês.